pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda Favoreto, eu sou editora aqui da Bons Fluidos e hoje a gente está recebendo a psicóloga Ediane Ribeiro, especialista em traumas. E sem mais delongas, a gente vai bater um papo muito necessário sobre etarismo. A gente tem visto na mídia, né, alguns casos de etarismo ocorrendo, principalmente com as mulheres sofrendo uma discriminação por causa da idade. Esse preconceito, ele sempre existiu, o termo etarismo, ele não é novo, a psicóloga vai conversar justamente sobre isso com a gente. Mas agora essa questão, ela tá ascendendo e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, Ediane, muito obrigada pela sua presença, por disponibilizar um tempinho aí pra gente bater esse papo. E eu já queria começar te perguntando, então, o que é etarismo e quando que esse termo surgiu? Eu que agradeço, Maria Fernanda, o convite, agradeço estar aqui com vocês, realmente acho que é um tema muito importante. Super. E o etarismo, ele é um fenômeno social. A primeira coisa que precisamos entender é que etarismo tem a ver com cultura, é um fenômeno social e que diz de preconceito, estereótipo e discriminação relacionado à faixa etária. É como a Organização Mundial da Saúde define etarismo. Então, quando falamos em etarismo, não estamos necessariamente falando da discriminação, preconceito, estereótipo em relação a pessoas mais velhas. Não é um termo restrito a pessoas mais velhas, embora o termo tenha surgido relacionado a esse preconceito com pessoas de mais idade e sejam as que mais sofrem quando a gente pensa em etarismo. Então, respondendo a sua segunda pergunta, como surgiu o termo ele surge ali por volta da década de 60, final da década de 60, nas pesquisas de um médico americano chamado Robert Burton, eu acho que é assim que pronuncia. E esse médico, ele fazia pesquisas sobre envelhecimento e longevidade. Tá. E aí ele começa a perceber esse fenômeno de uma intolerância, uma discriminação, um julgamento relacionado a pessoas mais velhas como menos capazes ou de menor valor. E aí ele usa um termo que ele pega a palavra em inglês idade, age, e coloca o ismo na frente, que a gente poderia traduzir como idadismo, para fazer uma analogia com outros ismos, outros tipos de discriminação e preconceitos relacionados a grupos, como machismo, racismo, para falar dessa intolerância. Mais tarde, outros estudiosos ampliam o trabalho desse pesquisador e aí transformam em etarismo, o idadismo em etarismo, trazendo o termo não só relacionado a pessoas mais velhas, mas a preconceitos relacionados a faixas etárias. A gente estava até batendo esse papo sobre as frases, né, que estão no nosso dia a dia, são comuns, são frases até aparentemente sutis, né? Muitas pessoas usam, a gente às vezes até acaba falando. Então eu gostaria que você desse alguns exemplos. Que frases são essas, né? Que são perigosas, mas ao mesmo tempo são sutis. Porque uma das manifestações do etarismo é na inter-relação individual, porque ele é institucional, individual e pode ser relacionado à própria pessoa, contra a própria pessoa, porque a gente absorve isso. Sim, com certeza. Então eu posso ser etarista com relação a mim mesma. E aí isso está permeando a cultura em frases como você não tem mais idade para fazer isso, para vestir aquilo. Essa pessoa é muito lenta, mas é porque ela já tem X anos, já tem 50, 60, 40, 70 anos. Então, frases onde a idade parece justificar um julgamento sobre a pessoa, um comportamento sobre a pessoa. E aí eu usei os termos relacionados a pessoas mais velhas, mas, como eu disse, o etarismo também tem a ver com faixas etárias, e quando eu penso, essa pessoa é muito jovem para assumir tal cargo, tal competência, também é etarismo. Então, Ediane, para além dessas frases, eu gostaria de te perguntar como que o etarismo se manifesta no dia a dia, mas talvez principalmente no mercado de trabalho. Sim. Eu acho que o mercado de trabalho é um exemplo bem claro do etarismo implícito e explícito. Ele às vezes é implícito no dia a dia, na relação das pessoas, no trabalho, na piada do cafezinho, sabe? Tem que ajudar o fulano porque
ele não dá conta porque ele é da década de 40, a fulana não consegue usar o Google porque na época dela era, sei lá. Então, desde essas piadas até o etarismo mais explícito, institucionalizado, que são as diretrizes da empresa. Então, quando nós vemos empresas que têm uma política de não contratação de pessoas mais velhas para determinados cargos, quando a gente vê um menor incentivo nas empresas à promoção de pessoas depois de uma certa idade, a formação de equipes exclusivamente com pessoas jovens. Então, a gente está falando de um etarismo cultural, que faz parte da cultura daquela organização. Então, no mercado de trabalho, a dificuldade de empregabilidade depois de uma certa idade, que é uma coisa que assombra muitas pessoas. É bem preocupante mesmo. Muitas pessoas ficam preocupadas. Se eu perder o emprego, agora eu já tenho 45, 50, 60 anos, eu não vou conseguir. O que eu vou fazer, né? Eu não vou conseguir ter mais empregabilidade. Então, esse sentimento, esse medo é a manifestação do etarismo relacionado ao mercado de trabalho. Você já deu uma outra entrevista falando sobre etarismo. Eu gostei, foi até essa virada de chave pra gente trazer isso aqui para Bons Fluidos. Acho que é importante a gente falar sobre isso. E nessa entrevista você disse uma frase que me chamou muito a atenção. Eu vou ler ela aqui, que é: embora o etarismo possa atingir tanto homens quanto mulheres, há uma cultura em que o preconceito contra o envelhecimento feminino é maior e mais cruel. Por quê? Porque nós acumulamos ismos. Então, eu falei antes que esse termo ele surge para fazer uma analogia com outros tipos de preconceitos e discriminação relacionados a grupos. E nós, mulheres, já acumulamos o preconceito de estarmos em uma sociedade machista. Então, o etarismo nas mulheres se soma a um outro ismo, que é o machismo, e isso torna o processo mais cruel. Então, nós temos uma cultura que cultua a juventude, cultua excessivamente a juventude. Parece que quanto mais jovem, mais valor. Digo de novo, esse é um traço cultural. Tem culturas onde o envelhecimento traz uma valorização do saber, da experiência. Isso é um traço cultural e bastante ocidental, inclusive. Mas nós estamos nessa cultura que cultua excessivamente a juventude. Uma cultura patriarcal machista, onde a valoração da mulher ainda é um processo, já ganhamos muito, mas ainda temos muito a ganhar. Então, o envelhecimento feminino acaba tendo um olhar coletivo, social e individual muito mais cruel e intenso. Nós podemos ver isso em coisas muito simples. A avaliação com relação à aparência física do envelhecimento feminino é muito mais cruel do que com o envelhecimento masculino. A gente tem muito mais, nossa, como fulana envelheceu, tá acabada fulana, não é? Do que com fulano. Parece natural o envelhecimento para o homem e para a mulher, é uma depreciação. A própria venda dos produtos anti-idade, né? Exatamente. E aí a gente passa para outros lugares. Os preconceitos com relação à menopausa, a tudo que vem com o envelhecimento feminino. Se a gente pegar os dados, mulheres acima de 45 anos em cargos de relevâncias nas empresas são em número muito menor do que homens. Mulheres que ficam viúvas ou solteiras ou se divorciam, saem de relacionamentos na maturidade, têm mais dificuldade de reconstruir a sua vida afetiva do que os homens. Então, esses são dados de pesquisa, que a gente vai vendo que não é uma questão muito do imaginário. Os dados mostram que o envelhecer feminino traz mais impacto do que o envelhecer masculino. Bom, eu trouxe 2 exemplos também que aconteceram até em 2023, são casos de etarismo que vieram à mídia. O primeiro deles ocorreu recentemente em Botucatu, uma aluna de uma universidade de 42 anos que foi agressivamente hostilizada por 3 colegas de sala, mais novas do que elas, que usaram palavras bem baixas, assim, né? Até sugeriram a saída dela da própria universidade. E o caso da Cláudia Raia, que foi mãe aos 56 anos, já tendo 2 filhos mais velhos, uma de 20 e outra de 25. E acho que vale aqui considerar também que ela já foi casada
com também ator, o Edson Celulari, que tem 65 anos, foi pai há 2 anos também de uma menina e não tão hostilizado, aliás, nada hostilizado como ela. Então, esses são só alguns exemplos, né, que vieram à mídia, mas eu gostaria de perguntar por quais traumas, então, essas mulheres passaram e quais são as possíveis consequências desses traumas, tanto para elas quanto para outras mulheres que também passam por situações parecidas. Nesses exemplos, Fernanda, que você dá, nós temos as 3 categorias que a Organização Mundial da Saúde associa ao etarismo, que é o estereótipo, ou seja, pessoas mais velhas não podiam estar na faculdade, começando uma faculdade aos 44 anos, como o caso das estudantes. Então, o estereótipo é sobre os valores e as crenças que nós temos em relação a algo. Ou uma mulher de X idades, como a Cláudia Raia, eu não sei a idade da Cláudia Raia, mas uma mulher da idade da Cláudia Raia não poderia... Depois dos 50, Depois né? dos 50, uma mulher depois dos 50 não poderia engravidar quando um homem, 50, 60, não gera esse assombramento. Então isso está no estereótipo, na crença, no valor, que foi adquirido desde criança, pelos primeiros cuidadores, depois na escola, isso foi sendo assimilado. Então nesses casos tem o estereótipo, tem o preconceito, que são os sentimentos que isso gera, que é, essa pessoa não deveria estar aqui na faculdade comigo, que tenho 20 e poucos anos, isso me gera um sentimento que eu não sei muito bem lidar, e eu deixo ele sair distorcido em forma de violência, de agressão, que pode ser um comentário, uma agressão verbal, e pode chegar à violência física em alguns casos. E tem a discriminação, que é, eu tento eliminar essa pessoa da minha frente. Eu tento fazer com que ela saia da minha frente. Então tem as 3 categorias que envolvem o etarismo. Ao ter as 3 categorias, isso produz, para a pessoa que sofre o preconceito e a discriminação, uma situação extremamente estressora. Então você me pergunta, quais os traumas? O trauma é a vivência de uma situação estressora que eu não tenho meios de sair dela, eu não tenho recursos para sair dela, e ela gera uma carga emocional e ela gera uma sensação de isolamento. Ao acontecer isso, então pessoas que estão em grupos que sofrem preconceito, elas vão ter uma sustentação de resposta ao estresse o tempo todo no corpo, porque é como se ela estivesse em risco o tempo todo. É como se o nosso cérebro entendesse que a todo momento pode vir o perigo. Então é um cérebro que entra em estado de alerta o tempo inteiro, produz resposta ao estresse o tempo todo. Estresse em excesso no organismo gera inflamação. Inflamação abre margem para vários tipos de adoecimentos, desde adoecimentos psíquicos, como depressão, ansiedade, até adoecimentos físicos. Então, os impactos de sofrer um preconceito, uma discriminação por qualquer tipo de característica, no caso aqui da nossa conversa, o etarismo, pode gerar adoecimento real, pode gerar uma distorção da própria percepção. Eu começo a acreditar que eu não tenho valor, e aí eu tenho uma redução de autoestima, eu tenho uma dificuldade de colocar em prática as minhas habilidades, então eu tenho uma redução da minha habilidade cognitiva, mental. Então o impacto... Uma estagnação também. Uma estagnação. Né? Então assim, o impacto na saúde, ele é integral, física, mental, emocional. É um impacto muito grande na saúde. E aí, pra gente fechar talvez esse nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar como que a gente pode diminuir o etarismo na sociedade, se são saídas utópicas, qual que é o primeiro passo, né? Eu acho que a gente precisa falar realmente em primeiro passo, porque estamos dentro desses conjuntos de comportamentos que têm raízes muito antigas, então, mas precisamos dar os primeiros passos, senão a gente não chega em lugar nenhum. Como o etarismo tem manifestações individuais e manifestações institucionais, ele precisa também de ações nos 2 âmbitos. Não adianta só eu mudar individualmente a minha visão, são necessárias ações governamentais, institucionais, intencionais para combater o preconceito. Então, é preciso conscientização nas empresas, nas escolas, sobre o que é etarismo, quais as consequências, medidas objetivas nas instituições, empresas, escolas, instituições governamentais com campanhas de incentivo ao bem-estar, à inclusão
de pessoas de diferentes faixas etárias no mercado de trabalho. Nós temos grandes estudos que já nos mostram que equipes multigeracionais, com pessoas de diferentes idades, são mais eficientes do que equipes só com jovens ou só com pessoas mais velhas. Então, é uma questão econômica também. Então, institucionalmente, acho que precisa de campanhas de conscientização e ações objetivas de incentivo à promoção, à contratação. E eu acho que no âmbito pessoal, individual, começa em como educamos nossos filhos. Porque é lá que a gente começa a receber os preconceitos. A partir dos primeiros contatos com os nossos cuidadores, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós começamos a aprender. Isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio. Então, nós precisamos ganhar conhecimento, fazer coisas como estamos fazendo aqui, difundir conhecimento para ajudar a melhorar a criação das gerações que vêm, para que elas sejam gerações mais igualitárias, né? E consigam entender as relações humanas de uma forma mais equitativa, talvez. Né? Bom, Diane, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que o nosso bate-papo foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, até trazendo os casos aí de etarismo. São coisas que acontecem, os comentários, principalmente na internet, são recorrentes e são muitas vezes perigosos. Então, acho que é bem isso, é trazer desde o berço esse conhecimento, e se não é do berço, é assistindo essa nossa entrevista e adquirindo conhecimento e se policiando, talvez, de determinadas coisas, né? E repassando essas informações. Então, é isso. Muito obrigada para quem assistiu esse vídeo. Compartilha com quem você acha que tem que escutar. E até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Diane. Eu que agradeço.